Hoje eu vou falar sobre como a superficialidade está deixando os estudos, a criação bem defasada, sabe? Bem dificultada através dessa superficialidade que a gente vive em redes sociais e, enfim, que acaba influenciando outros contextos de conversa, estudo e tudo mais, e tudo rápido, e tudo muito muito fácil assim. Como é que isso pode prejudicar um pouco da nossa profundidade, nosso estudo mesmo, né? Superficialidade, profundidade, bem redundante assim, mas como de fato construir esse conhecimento mais a longo prazo que vá te tanto dar uma satisfação pessoal, mas também trazer mais resultados relevantes, né, de fato. E eu falar um pouco sobre como o Zettelkasten, né, o método Zettelkasten de gestão de conhecimento, de escrita, influencia bastante nisso, que é um dos segundos métodos assim que eu de fato me aprofundei mais relacionado à questão da gestão de conhecimento pessoal. E eu vou contar um pouco também de como foi esse percurso, né? De sair um pouco mais do segundo cérebro, identificar algumas questões ali que eu tinha com esse texto e ir para o Zettelkasten, né? Na verdade, a minha gestão ela tá bem integrada, né? Meu sistema está bem integrado entre duas dimensões, assim, que é uma dimensão um pouco mais expressiva, mais prática, mais de projetos, um pouco mais de gestão, digamos assim. Gestão, na verdade, de expressão, né? E criação, de fato. E a parte de estudos, né? A parte de ter um pouco mais de profundidade teórica ali nos estudos, porque eu faço psicologia, estou ali no do meio pro final do semestre, ou do curso, se tudo der certo. Estou no quinto semestre agora. E conforme eu fui avançando no curso, eu fui percebendo essa necessidade assim de ter tanto a própria gestão de conhecimento, que é uma coisa mais ampla, assim, né? Mas também a própria profundidade dentro do conhecimento. Então, em psicologia, a gente tem muitas abordagens, muitas questões complexas. Na verdade, toda a ciência que você se proponha a ir mais a fundo vai ter sua complexidade, né? E, por exemplo, engenharia não é necessariamente uma ciência, mas tem uma complexidade ali de várias ciências para fazer aquela prática de engenharia, né? Propriamente dita. Enfim, não sou eu que tô falando isso, não. Lembrei do filme do Einstein que ele fala exatamente isso, assim, pro filho dele. Mas, enfim. Mas envolve uma série de conhecimentos, de práticas que são complexas, né? Então, tudo que você vai ter um aprofundamento, né, que várias outras pessoas tiveram, vai exigir uma profundidade. Então, essa superficialidade às vezes é incompatível com o tipo de conhecimento, com o tipo de prática que você quer ter, sabe? Tipo, não tem como, quer dizer, ter como tem, né? Mas não é a coisa mais viável possível, mais ética até muitas vezes, você ter um conhecimento superficial ali sobre questões complexas, por exemplo, de saúde mental, de depressão, de ansiedade, que são coisas muito sociais, enfim, demandam também questões do indivíduo. Eu não estou falando que são complexas ao ponto da gente não entender nada, né? Mas, assim, ter conhecimentos prévios, ou, aliás, conhecimentos estagiários, eu vou colocar assim, né? Porque a ideia é que esses conhecimentos vão avançando, né, com o longo do tempo. Também é possível que a gente compreenda os fenômenos e intervenha sobre eles. Mas não é possível fazer isso com qualidade sem ter um nível de profundidade. Eu percebi muito isso quando eu, no quarto semestre, agora foi um semestre muito demandante, que uma das tarefas que a gente tinha que fazer relacionava a entrevistas, então ir um pouco mais para a prática, assim, com outras pessoas, né, além da psicologia, enfim. E aí eu tinha que fazer um fechamento para compartilhar com o grupo. Eu comecei a usar o método da sumarização progressiva, que o Thiago Forte explica nesse livro aqui, que é um método de você ir organizando ali o seu conhecimento, destilando. Mas eu percebi que assim, aquilo não estava garantindo um grande entendimento, sabe? Então, eu tinha feito o fichamento e eu não lembrava muito das coisas ali depois. E aí eu já estava começando a ler o livro How to Take Smart Notes, que eu vou deixar aqui indicado, inclusive, que fala sobre os métodos Zettelkasten, né? O nome do livro não é Zettelkasten,
O Zettelkasten é um, é um termo em alemão que significa caixa deslizante, que foi cunhado pelo Niklas Luhmann, que é um sociólogo. Enfim, e é um pouco de encontrar de fato essa profundidade, né? Então, dentro desse contexto assim de assim um mundo superficial e demandas que são complexas, que a superficialidade não vai dar conta no até as últimas contas, assim, né? De fato, né? Fato fato fechado, né? Mas enfim, apenas uma construção, né? De linguagem. É porque de fato às vezes parece uma coisa muito taxativa, muito fatal, e não é exatamente isso que eu estou falando. Mas enfim, diferente do segundo cérebro, o método Zettelkasten ele ganha uma importância na minha rotina na questão do estudo mesmo, né? Então, como eu disse, assim, o meu sistema está pautado nessa questão mais de projetos, que eu acho que dialoga mais com o segundo cérebro, mas também com essa questão do estudo, que dialoga muito mais com o Zettelkasten, até pela questão acadêmica. Esse livro também é indicado para pessoas que escrevem, né, ficção e tudo mais. Então, que exige uma coerência lógica também entre as coisas. Então, eu sentia que faltava isso no segundo cérebro, sabe? É um pouco dessa profundidade, um pouco maior com relação aos estudos. E uma coisa importante, assim, do aprendizado de forma geral, ainda mais para conceitos que são verbais, né? Questões que são verbais. Então, eu estou colocando aqui uma série de conceitos, né? Alguns um pouco mais concretos, outros um pouco mais abstratos, no sentido de a gente não palpar, né? Como esse caderno aqui ou então ver um fenômeno, tipo uma cachoeira caindo água, sabe? Apesar disso, enfim, dentro desses diferentes conceitos, para de fato você ter um aprendizado, né? Ou então, aliás, digamos assim, ter mais segurança nesse aprendizado, uma das formas de você fazer isso é através de uma certa tradução entre aquilo que você está em contato, aquilo que você está lendo, escutando, vendo, e traduzir isso nas suas próprias palavras, na sua forma de dialogar com aquilo. Então, isso é uma coisa muito importante assim para a questão do próprio entendimento, né? E é isso, voltando de novo pro meu contexto, eu vou e volto assim em diferentes coisas. Dentro da psicologia, a gente vai ter muitos conceitos que são ditos abstratos, né? Não no sentido de assim, tipo, não existe, não tem efeito sobre a realidade, sobre o corpo das pessoas. Não, não é isso. É que não necessariamente consegue palpar, tipo assim, conceitos como liberdade, inconsciente, existência, sabe? São coisas que são, que têm questões ali ambientais, mas o próprio conceito, a palavra em si, ela não é uma coisa concreta, sabe? Não é uma coisa palpável em mãos, necessariamente. Você pode operacionalizar isso em termos mais concretos, por exemplo, como a perspectiva comportamental behaviorista vai fazer, né? Então você tem o conceito de aprender, e você vai definir ali de forma mais externalista, né, ambiental. Nossa, estou indo para um caminho um pouco mais enfim, mais abstrato mesmo. Mas, enfim, operacionalizar seria essa descrição um pouco mais detalhada das coisas que às vezes se categorizam em uma palavra, pode ser um termo que é relativamente abstrato, sabe? Então, vou dar um exemplo que fica mais fácil. Tipo assim, liberdade. Uma pessoa que tipo, vive enclausurada, ela tem liberdade? Talvez sim, talvez não, sabe? O que é liberdade? A liberdade é uma questão interna ali da pessoa ter uma certa sensação de liberdade, então está pelos próprios termos, ou liberdade é uma questão de simplesmente deslocar entre locais diferentes, né? Então se você está enclausurado, você perdeu a sua liberdade completamente, ou ainda existe uma liberdade que é, digamos, interna. Então, e as coisas podem ser juntas, né? Então, às vezes precisa ter tanto essa questão interna, digamos assim, mas uma questão mais geográfica. Então, foi uma forma aqui que eu operacionalizei de forma bem superficial, assim, o conceito de liberdade, que é uma coisa abstrata. Então, é isso. Para entender alguns conceitos nesse sentido, essa tradução ajuda a gente a identificar tanto os pontos que não estão claros assim, mas também a memorizar
um pouco melhor isso, né? De fato, entender aquilo em termos de, até a ponto de você descrever ou então colocar exemplos mais concretos que estão relacionados àquele conceito. E, cara, assim, não dá para você fazer isso, por exemplo, nessa técnica da sonorização progressiva, só lendo e copiando trecho e colando, sabe? Então, tipo, só rabiscando ali no livro, tipo, grifando. Enfim, você não vai ter a completa ou então a melhor forma, assim, e aí isso eu falo tanto, assim, tanto por experiência, mas também o próprio livro, né, do How to Take Smart Notes, vai trazer uma série de achados com relação a isso, né, dessa importância dessa certa tradução, dessa reinterpretação daquilo que você está lendo para ter um entendimento e construir conceitos ali de forma escrita mesmo, que é o próximo tópico, o terceiro tópico aqui, a ponto de você ter essa profundidade que possa ser expressa em um momento futuro. Então, a terceira questão é que é isso. Com esse entendimento de bom tom, assim, né, e meio que assim, a fundamentação, aquilo que dá mais força, de fato, para usar o casting, que você escreva isso, né, registre de alguma forma. Claro que eu estou falando escrever na pessoa que tem a possibilidade de escrever, enfim, estar nesse contato visual. Mas enfim, eu vou colocar assim, então, o termo registro, né? Que você registre esse entendimento com suas próprias palavras, porque aqui que entra de fato a inteligência dessas notas. Porque com esses conceitos, uma série de, digamos assim, flashcards, né, para quem conhece essa técnica, explicadas, você vai conectando uma coisa com a outra, sabe? Então, como eu falei lá do conceito de liberdade. Aí eu vou colocar liberdade, eu vou colocar também hum, vendo a questão abstrata às vezes pega um pouco assim, né? Mas eu vou colocar liberdade, vou colocar o próprio conhecimento e vou colocar o esporte, sei lá. Então eu vou ter uma série de conceitos, de pequenas explicações com relação àquilo que eu posso ir relacionando depois. Então, por exemplo, vou usar de fato esse exemplo do conhecimento e com a liberdade, que na verdade são dois conceitos de certa forma abstratos, né? Categóricos assim. Mas então é isso, né? A questão dos conceitos abstratos. Eu tenho muito essa preocupação que tipo você vai se mobilizando com o vídeo, que a gente esteja na mesma página assim. Mas enfim, pegando o que seria a nota inteligente do Zettelkasten. Você tem essas notas feitas, notas permanentes, que ele vai comentar, notas de literatura, e a partir dessas notas há uma conexão entre diversos tipos de notas, né? Então, geralmente essa conexão vai ser de certa forma linear ali, mas ela pode ser de forma mais circular, no sentido de você conecta diferentes assuntos à sua maneira. Então, por exemplo, o conhecimento pode ser compreendido como uma facilitação do aprendizado, sabe? Ou então um registro de um aprendizado, ou então o saber fazer, né? Assim, se eu sei gravar vídeos, eu tenho conhecimento sobre vídeos, sobre gravar vídeos, na verdade, né? Então, se eu descrevo como é um bom vídeo, eu tenho conhecimento sobre gravar vídeo. Eu estou tentando quebrar isso em coisas mais concretas, sabe? E aí, isso de saber pode estar relacionado à liberdade, né? Então, por exemplo, no marketing digital você fala muito em liberdade geográfica. Liberdade geográfica é tipo você conseguir trabalhar em diversos locais sem estar fisicamente ali, né? Através da internet, que de alguma forma também é um meio físico, né? Mas essa liberdade, por exemplo, geográfica, de competências espalhadas assim, está relacionado com conhecimento, sabe? Então, o conhecimento pode estar diretamente atrelado à liberdade, de certa forma, nesse contexto. E aí, esse próprio exemplo do marketing digital poderia ser uma outra nota em que a competência e a liberdade estão relacionadas. E a ideia do Zettelkasten é que você vai acumulando uma série de notas. Espera aí, tem alguém batendo aqui bastante. Uma série de notas. Alguém tava tretando ali embaixo. Mas enfim, uma série de notas desse tipo, né? Que são notas tanto permanentes com as próprias ideias,
mas também notas de literatura, até ponto de você ter, como é que eu vou colocar isso? Aglutinações. Eu tava com a ideia de clusters na cabeça, que eu acho que é a ideia que a palavra que ele usa, né? Porque não escreve em português. Você vai ajuntando clusters de notas que não são previamente definidos, até o ponto de, por exemplo, você ter uma sequência de argumentos, de achados ali, que podem virar um texto, que podem virar um livro. E a partir daí o Niklas Luhmann, ele fez muita produção acadêmica com isso, e também pela série de privilégios que provavelmente ele devia ter, né? Sendo um acadêmico alemão, né? Do século XX. Mas enfim, isso são outros parênteses, né? De contexto. E aí, essa é uma das bases que eu tenho, assim, para a gestão de conhecimento um pouco mais completa. Tá? De novo, estão batendo aqui. Fechei aqui a janela, mas vai fazer calor. Mas eu também já vou finalizar com isso, que é essa síntese, né? Dessa superficialidade que às vezes não dá acesso a questões mais amplas, mais complexas, e que de fato não ajuda a gente tanto a intervir no mundo, mas também compreendê-lo. Então, um dos fundamentos assim que eu tenho na minha gestão de conhecimento pessoal hoje é o quanto que eu preciso ter de entendimento e profundidade naquela informação, mesmo que ela esteja registrada em um espaço externo, eu preciso ter conhecimento. Então, é o meu primeiro cérebro, digamos assim, né? Fazendo um paralelo com a metáfora, né, do segundo cérebro, que precisa estar afiado a ponto de escrever sobre aquilo, expressar melhor esse conhecimento e de fato produzir coisas relevantes, e ou simplesmente me divertir mais aprendendo coisas novas e instigantes. Então é isso, um pouco dessa síntese também do vídeo, né? Que essa superficialidade a gente precisa ter um pouco mais de profundidade. Geralmente isso vem com uma certa tradução, principalmente para conceitos verbais, assim, né? Que o que a gente fala não é necessariamente palpável, mas até para fenômenos também, né? Que são palpáveis, mas tem uma interpretação, tem uma forma de enxergar aquilo, porque isso vai ser importante. E o registro, a escrita é bem importante nesse sentido, para você não perder esse trabalho já feito de entendimento, poder recuperar isso em momentos diferentes, até de fato nessa forma direta, né, da escrita acadêmica, por exemplo, criar textos a partir disso. Eu espero que você tenha curtido. Essa é uma das outras bases assim que eu tenho para gestão de conhecimento, como eu já falei, e esse vídeo faz parte de uma sequência de outros vídeos chamada O Triângulo, em que eu vou colocar tanto os fundamentos, tanto aquilo que eu tenho de ponto de vista e, de certa forma, os métodos, as ferramentas que eu tenho utilizado para fazer a gestão de conhecimento, e falar sobre outros temas diversos. Então, eu vou deixar aqui um vídeo sobre criatividade que tem muito a ver com isso no sentido de repertório, né? Então, esse repertório pode dar apoio também para a criação. Então, vai lá ver esse vídeo sobre criatividade, e até lá, né? Na verdade, eu sou a mesma pessoa lá também.